Oi, gente, tudo bom? Vamos falar do livro que eu recebi em parceria com a Bia Cortez, que é Enquanto Eu Puder Voar, que vai acompanhar a história da Catarina, uma comissária de bordo. Eu ia falar aeromoça, mas elas não são mais chamadas assim. É comissária de bordo. Que vê o seu mundo desabar uns dias antes do seu aniversário. E ela descobre, assim que ela pousa, que o pai dela estava num voo que sumiu do radar e que provavelmente caiu. A partir daquele momento, a vida dela se transforma. Ela não sente mais prazer, ela não sente mais vontade de viver como ela vivia. Ela se afunda no trabalho, ela usa o trabalho como uma forma de fugir, mas ela trabalha na mesma companhia aérea responsável pelo voo que o pai dela estava, então eu imagino que não foi nada fácil continuar acordando todo dia, indo trabalhar na empresa que foi responsável pela morte do seu pai. Um ano se passa e ela resolve então ir até a casa dela, dos pais dela em Petrópolis, para esclarecer, até porque a audiência de acordo para pagamento da indenização das vítimas está chegando e ela precisa sair um pouco da realidade de São Paulo, então ela vai para Petrópolis, encontra com a mãe e a gente percebe ali que o relacionamento dela com a mãe ficou muito abalado após o acidente. A mãe dela, de certa forma, a culpa pelo pai ter pego o avião, porque afinal de contas ele foi próximo à data de aniversário dela. Ela também se culpa e se isola, mas ela acaba tendo a tarefa de se livrar das coisas do pai. E ela começa então a guardar as coisas que ela quer guardar, a doação, essas coisas que a gente infelizmente tem que fazer quando alguém morre. E ela acha 2 caixas de sapato. O que é muito estranho, porque nas próprias palavras dela, o pai dela era o cara mais desapegado da história, né? E dentro dessas 2 caixas, uma caixa de recordação da época em que ele conheceu a mãe dela, que namoravam, tudo isso, e uma caixa de recordação com as recordações da infância dela, das coisas que ela escrevia, fotos, essas coisas que ela fazia pro pai. E ela encontra numa das caixas um convite de casamento, com uma data muito peculiar. A data é exatamente o dia do aniversário dela, que foi 2 dias depois da queda do avião. O que ela não sabe é quem são essas pessoas, se esse casamento realmente aconteceu e por que o pai tinha esse convite. Ela é aconselhada pela prima dela a deixar isso de lado, porque pra quê? Vai macular a imagem do pai, porque a primeira coisa que qualquer um imagina é infidelidade. O que é um erro nosso, um erro terrível, a gente desconfiar das pessoas a esse ponto. Às vezes não é nada disso, às vezes é, lógico, mas às vezes não é nada disso. E ela volta para São Paulo pra tão temida audiência e acaba acontecendo umas coisas com ela que eu acho bem possível acontecer comigo. Ela vai ao banheiro, no fórum, e a porta não abre. Quem nunca ficou preso dentro desses cubículos de banheiro? Eu já passei por algumas situações assim, consegui sair, graças a Deus, sozinha, não precisei pedir socorro. Mas ela acaba pedindo socorro e um rapaz vem ajudá-la. E, inclusive, o cara aqui, eu ficaria feliz de ficar preso dentro do banheiro. Mas, né? E ele também tá ali no fórum, ela não entende muito bem o porquê. Ele se apresenta, mas ela não tá muito atordoada. E ela é chamada, vai pra audiência e o advogado da empresa é o ex-namorado dela, ou babaca. E eles não aceitam o acordo. Então a audiência tem que ser remarcada e quando ela tá saindo do fórum, o babaca vem atrás e ela é resgatada mais uma vez pelo Vicente. Ela vai pra casa, tudo, e resolve que ela precisa descobrir quem é, principalmente depois de falarem da única paciente que ainda, a única passageira que está viva ainda, em coma desde o dia do acidente, que é a Natália.
E ela tem um estalo porque o nome no convite é Natália. Então ela resolve pesquisar e ela descobre que a Natália e o Vicente são casados. E então ela soma 1 mais 1, né? E chega à conclusão de que eles podem ser as pessoas do convite. Então ela usa a nossa querida internet para descobrir esse tipo de coisa. E descobre que sim, o Vicente em questão é o Vicente do casamento. Então ela manda um e-mail para ele pedindo para eles se encontrarem porque ela tem uma coisa dele e precisa devolver. Ele recebe o e-mail, responde o e-mail prontamente e eles começam então a ter um contato um com o outro. Ele descobre o que aconteceu com a Natália, ela descobre dele somente isso. Ele não sabe quem era o pai dela, ele não sabe absolutamente nada, ele nunca ouviu falar. Então ela meio que chega num beco sem saída, mas o destino resolve pegar uma peça e fazer com que os dois fiquem cada vez mais próximos. Quando a Natália acorda, a gente vai ver o mundo dos dois ruírem, principalmente porque o segredo do pai da Catarina é revelado. E é um segredo que não que altere muito as coisas, mas é um baque muito grande. E a Natália tá morrendo, e a Natália, lógico, precisa de ajuda, e a única pessoa capaz de ajudar é a Catarina. E então ela tem que se decidir no que ela vai fazer e como ela vai fazer. E é através dos ensinamentos do pai que ela toma essa decisão. Gente, é uma coisa que eu parei pra pensar quando eu tava lendo, e eu cheguei à conclusão que eu talvez fizesse a mesma coisa que ela, por mais que doesse, por mais difícil que fosse. É a coisa certa a ser feita. Mas a gente percebe que a Bia conseguiu mostrar que mesmo quando algumas pessoas têm a chance de se redimir, têm a chance de ter uma vida nova, né, de consertar os erros e de virar uma pessoa melhor, essas pessoas não conseguem. E acaba fazendo com que a gente repense algumas atitudes. Foi um livro que me surpreendeu muito. Eu nunca tinha lido nada da Bia. Ela entrou em contato comigo e eu gostei muito da sinopse dos livros e ela me mandou 2 livros pra eu ler. E, gente, eu me apaixonei. Me apaixonei pela escrita, me apaixonei por essa história, me apaixonei por tudo. Tudo. E agora eu quero ler tudo o que ela escreve. É simples. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.